Fala pessoal, de volta aqui com mais uma aula de matemática. Agora é a vez do módulo 26 da nossa frente 2. O assunto é sobre áreas dos quadriláteros. Nós já estudamos os quadriláteros de forma bem detalhada, né? A gente definiu o quadrilátero, a gente falou sobre os tipos de quadriláteros notáveis, o trapézio, o paralelogramo, o losango, o retângulo e o quadrado. Agora é a vez da gente fazer uma revisão aí com relação a como que se calcula a área e o que se calcula quando fica definida ali a área da superfície de um quadrilátero. Aliás, a definição de área, não, obviamente, não é só para quadriláteros. A área representa, no final das contas, a medida de uma superfície, né, que expressa a relação existente entre aquela superfície que você está trabalhando e quantos quadrados de lados um por um você conseguiria colocar dentro daquela superfície. Então, quando você mede os metros quadrados de uma superfície, você está medindo quantos quadrados, um por um, que você conseguiria colocar ali naquela superfície sem perda ou sem sobra de material, vamos dizer assim. Duas regiões, duas superfícies são equivalentes quando possuem a mesma área. A primeira área que vem aí como revisão, obviamente quem está no segundo ano do ensino médio já deve chegar aqui sabendo disso, né? A área do retângulo é você multiplicar as suas dimensões, né? O produto das suas dimensões. A gente costuma falar base vezes a altura, mas o correto é falar comprimento vezes largura, né? Dessa forma, se você tem um comprimento A, você vai conseguir colocar um número A de quadrados enfileirados no comprimento. Se você tem uma largura B, você consegue colocar um número B de quadrados de lado 1 aqui nesse comprimento. Aí você vai fazer você vai fazer colunas, A colunas de B linhas para ver quantos quadrados cabem aqui. No final das contas, pensar assim fica até de forma mais complicada, porque vocês já sabem hoje em dia que para calcular a área de um retângulo basta multiplicar o seu comprimento pela sua largura. Ou pode continuar falando base vezes altura sem problema nenhum. A questão é que a área do quadrado vai ser baseada nisso também, né? Como todo quadrado também é um retângulo, você pode calcular a área do quadrado multiplicando suas dimensões, o comprimento pela largura. Porém, o comprimento e a largura, por se tratar de um quadrado, são valores iguais. E você multiplicar o comprimento L pela largura L, fica L vezes L, L ao quadrado. O quadrado tem a sua área definida pelo quadrado do seu lado. Pessoal, o paralelogramo é uma figura que tem os seus lados opostos paralelos 2 a 2, e a questão é que o próprio desenho está mostrando, você pode fazer um complemento, recortar esse triângulo da ponta e encaixá-lo aqui para formar um retângulo, e aí você vai ficar um comprimento B e uma largura H, base vezes a altura, como a gente também fala, a área do paralelogramo é calculada do mesmo jeito que a área de um retângulo, né? Base vezes altura ou comprimento vezes largura. Losango é toda figura quadrilátera, né? São 4 lados, mas que tem os 4 lados com a mesma medida. Um losango propriamente dito, ele se difere de um quadrado, vamos dizer assim, porque na verdade não difere muito, né? Porque todo quadrado é um losango. Mas o losango propriamente dito, o losango que não é quadrado, ele é apenas losango, ele não é retângulo, né? Então, por conta disso, ele tem uma diagonal maior e uma diagonal menor. Você calcula o losango multiplicando suas diagonais e dividindo por 2, ok? Produto das diagonais dividido por 2 é a área do losango. A área de um trapézio também muito utilizada, pessoal, é aquela questão de você pegar a figura e dobrar para também formar um paralelogramo, cuja base vale Bzão mais Bzinho, a altura vale H, e aí você calcularia Bzão mais Bzinho vezes H, só que como você dobrou a figura, você divide por 2. As bases de um trapézio são os lados que são opostos e paralelos. Todo trapézio que é propriamente um trapézio, ele vai ter uma base maior e uma base menor, e a sua altura, que é a distância menor que existe entre as suas bases. Você pegar a soma das bases e multiplicar pela altura, dividido por 2, porque a soma das bases vai dar esse comprimento, multiplicado pela altura vai dar a área desse paralelogramo inteiro, porém, o trapézio é só a metade desse paralelogramo, né? Por isso que divide por 2, ok?
Afinal das contas, pessoal, a área de figura e tudo mais já é do domínio de vocês. Eu tenho essa impressão, principalmente os quadriláteros que a gente acabou de ver. A questão é a gente praticar nos exercícios. Olha só, em uma certa cidade, os moradores de um bairro carente de espaços de lazer reivindicam à Prefeitura Municipal a construção de uma praça. A Prefeitura concorda com a solicitação e afirma que irá construí-la em formato retangular devido às características técnicas do terreno. Restrições da natureza orçamentária impõem que sejam gastos, no máximo, 180 metros de tela para cercar a praça. Pessoal, o máximo de 180 metros é o perímetro, tá? Vamos lembrar que perímetro é a soma dos lados e tela para cercar a praça é uma medida linear. Você vai somar os 4 lados desse retângulo aí, tem que dar 180. A Prefeitura apresenta aos moradores desse bairro as medidas dos terrenos disponíveis para a construção da praça. Terreno 1, terreno 2 até o terreno 5. Para optar pelo terreno de maior área, que atenda às restrições impostas pela Prefeitura, os moradores deverão escolher qual terreno é isso que a gente tem que analisar. A proposta de resolução foi interessante por conta de que você pode organizar aqui os lados, né? Terreno 55 por 45, 55 de comprimento, 45 de largura, até o terreno 5, dos quais você tem que lembrar que o perímetro não pode ultrapassar os 180 metros de tela que a Prefeitura tem para poder cercar esse terreno. O terreno 1, por exemplo, 2 lados de 55 e 2 lados de 45 dá um perímetro de 200. Então ele tem um perímetro maior do que a cerca disponível de 180 metros, então o terreno 1 nem entra em questão. O terreno 2, do mesmo jeito, tem um perímetro maior do que 180, então não entra em questão, e nem o terreno 5. Né? O terreno 5 é o maior de todos em termos de perímetro, então 180 metros de tela não seriam suficientes para poder cercar o terreno 5. Os 2 terrenos que você consegue cercar com 180 são os terrenos 3 e 4, né? O terreno 3 tem exatamente 180, o terreno 4 tem exatamente 180 metros de perímetro, os dois encaixam no orçamento da tela, porém, o terreno 3 vai ter uma área maior, você vai multiplicar seu comprimento pela largura, vai dar 1.800 para o 3 e 1.400 para o 4. Dentro da proposta da Prefeitura de cercar com 180 metros de tela, a maior área é do terreno 3, então a resposta é a letra C. Número 2, pessoal. Um comício deverá ocorrer num ginásio de esportes cuja área é delimitada por um retângulo mostrado na figura. Ali, ó. O ginásio, um retângulo de 30 metros de comprimento por 18 de largura. Por segurança, a coordenação do evento limitou a concentração no local de 5 pessoas para cada 2 metros quadrados de área disponível. Excluindo-se a área ocupada pelo palanque, que é com a forma de um trapézio, veja a figura ali aqui, ó. O palanque, que é onde o show vai acontecer, é aqui, esse trapézio laranja, e a área disponível para o pessoal é a área que ficou verde, né? Pessoal, é muito comum você ter exercício desse estilo, em que você vai ter que definir uma área a partir da diferença entre 2 ou mais outras áreas, olha só. Quantas pessoas no máximo poderão participar do evento? A ideia é você lembrar que são 5 pessoas para cada 2 metros quadrados, e o detalhe é que você precisa achar essa área em verde. A área em verde, vocês podem perceber que é a área do retângulo menos a área do trapézio, que está calculado aqui de forma direta. Ó. 30 vezes 18 é 30 de comprimento, 18 vezes 18 de largura é a área do retângulo inteiro. Menos, vamos calcular a área do trapézio. Base maior 18, base menor 12, soma as áreas, multiplica pela altura, que é 6, e divide por 2. 30 vezes 18 dá 540. A área do trapézio é 90. Se você subtrair, dá 450 metros quadrados, que é a área de verde disponível para você colocar no máximo 5 pessoas para cada 2 metros. Ok? 5 pessoas a cada 2 metros, se você dividir o 450 por 2, você vai descobrir quantos espaços para 5 pessoas você tem. 450 por 2. Aí cada espaço desse cabe em 5 pessoas, resultado de 1.125 pessoas, letra D. Dá para fazer por regra de 3 também, né? 5 para 2 metros, x para 450, vai dar 1.125,
letra D. Então, é muito importante você dominar essa questão de resolução, de calcular uma área que não está bem definida por uma fórmula, mas sim calcular a área fazendo a diferença entre outras duas. Número 3, o esquema 1 mostra a configuração de uma quadra de basquete. Os trapézios em cinza, chamados de garrafões, correspondem às áreas restritivas. Aqui, os trapézios em cinza, olha as dimensões. A base maior 600, base menor 360, altura 580. Esquema 1 da área restritiva antes de 2010. Visando atender às orientações do Comitê Central da Federação Internacional de Basquete, em 2010, que unificou as marcações das diversas ligas, foi prevista uma modificação dos garrafões das quadras que passaram a ser retângulos, como mostra a figura do esquema 2. Olha só. Ao invés de ser um trapézio, passou a ser um retângulo. Olha aí. Ok? Continuando, após executadas as modificações previstas, houve uma alteração na área ocupada por cada garrafão, que corresponde a um aumento ou diminuição e de quanto, né? Está em centímetro quadrado, nós não vamos ter problema nenhum para fazer esse cálculo, não precisa alterar unidade de medida para nada, ok? O que eu peço que vocês façam? Calcular a área do trapézio, que é a área do garrafão antes da modificação. Você pode voltar lá na figura que você vai ver que as bases medem 600 e 360, você soma as bases, multiplica pela altura, que é 580, divide por 2, antes 278.400 centímetros quadrados. Atualmente, essa área foi modificada para um garrafão retangular de 580 centímetros de comprimento e 490 de largura. Se você multiplicar, 284.200. Evidentemente, houve um aumento da área, e aí se você fizer a subtração, você vai concluir que é um aumento de 5.800 centímetros quadrados, a resposta é a letra A. Número 4. Um terreno com o formato mostrado na figura foi herdado por 4 irmãos e deverá ser dividido em 4 lotes de mesma área. Um dos irmãos fez algumas propostas de divisão para que fossem analisadas pelos demais herdeiros. Dos esquemas apresentados, onde lados de mesma medida têm símbolos iguais, o único em que os 4 lotes não possuem necessariamente a mesma área é, vamos analisar as alternativas, porque a gente depende delas, né? O exercício procura aquele que não necessariamente a divisão foi feita de forma que as áreas vão ser idênticas, né? Aqui, evidentemente, se você dividir em 4 lotes paralelos, né, ele diz que com o mesmo símbolo a medida é a mesma. Lembrando que o exercício fala que lados com símbolos iguais também representam medidas iguais. Você pode ver que todos aqui, até a letra D, dividem o terreno todo em 4 partes iguais. Aqui não necessariamente eles vão ser iguais, né? Porque esses 2 terrenos da ponta aqui, ó, provavelmente vão ter áreas menores porque eles pegaram comprimentos menores. Então, o único que não representa necessariamente áreas iguais é o da letra E. O número 5, pessoal, é mais um exercício daqueles que você vai ter que levar em consideração a figura como um todo, subtrair algumas partes internas. Olha só. Para decorar a fachada de um edifício, um arquiteto projetou a colocação de vitrais compostos de quadrados de lado medindo 1 metro. Então, aqui a gente tem um quadrado de lado 1 metro, conforme a figura a seguir. Nessa figura, os lados A, B, C e D são pontos médios dos lados do quadrado e os segmentos AP e QC medem 1/4 da medida do lado do quadrado. Daqui a pouco, vou mostrar para vocês essa figura com essas medidas distribuídas. Para confeccionar um vitral, são usados 2 tipos de materiais. Um para a parte sombreada da figura, que custa R$30 o metro quadrado, e o outro para a parte mais clara, regiões ABPDA, BCDQB, essas regiões de rosa, né? Que custa R$50. Então, em azul, o metro quadrado é R$30, em rosa, o metro quadrado é R$50. De acordo com esses dados, qual o custo dos materiais usados na fabricação de um vitral, de um desenho desse, né? Como eu disse, é importante você pegar as informações, o quadrado tem lado 1, o lado AP aqui mede 1/4 da medida do quadrado, aqui o ponto A é ponto médio do lado do quadrado, a gente vai ter que definir essas dimensões
a partir desse desenho. Vocês podem completar na própria figura de vocês. Reparem como que as medidas podem ser distribuídas. Eu queria que vocês olhassem só para esse lado aqui do quadrado. Se o lado do quadrado mede 1 e o ponto A é ponto médio, então de M até B aqui, ó, vale meio. O importante de achar esse valor meio aqui, ó, é que é a altura do triângulo APB. E esse triângulo APB, você pode ver que na figura como um todo, ele repete 4 vezes. Ou seja, aquela área rosa, basta você calcular a área do triângulo APB e multiplicar por 4, que é o que está aqui, ó. 4 vezes base AP vezes altura MB dividido por 2. A base, 1/4, porque o segmento AP mede 1/4, o exercício falou. Como o ponto A é ponto médio, então o segmento MB aqui vale meio. 4 vezes essa área, a área de um triângulo desse, vai me dar a área total em rosa, que vale 1/4 de metro quadrado. Ok? A área total do quadrado, pessoal, vai ser 1 metro por 1 metro, 1 metro ao quadrado. Se você pegar essa área total de 1 metro ao quadrado e tirar a área rosa, que é 1/4, vai dar 3/4. Ou seja, a área em azul vale 3/4 e a área em rosa vale 1/4. Essa área valendo 1/4 custa R$50 o metro, e essa área valendo 3/4 custa R$30 o metro. 3/4 de metro vezes R$30 o metro, mais 1/4 de metro vezes R$50 o metro quadrado, somando tudo, vai dar o valor de um vitral desse, que é R$35. A resposta é a letra B. Beleza, pessoal? Área de quadrilátero em forma de revisão. Até a próxima. Valeu!